Dentro de você, existe um universo silencioso e vasto, onde pensamentos se entrelaçam como constelações que ainda aguardam para serem descobertas. É um lugar onde memórias, emoções e crenças se fundem, criando o cenário invisível que molda o seu dia a dia. Você já parou para observar esse campo interno, essa paisagem mental que nem sempre está clara, mas que governa suas escolhas, seus medos e até seus sonhos? Jung dizia que só se torna consciente aquilo que antes estava no inconsciente. O que você tem ignorado dentro de si que pode estar conduzindo sua vida sem que perceba? O domínio da mente não é uma batalha travada contra pensamentos errantes ou emoções indesejadas. É um convite para ser um observador gentil, para reconhecer as vozes internas que dialogam e muitas vezes brigam por espaço dentro de você. Quantas vezes você se pegou repetindo as mesmas histórias, os mesmos padrões, sem saber ao certo o porquê? Essas narrativas silenciosas são como sombras que pairam na sua mente, influenciando sem pedir permissão. Bruce Lipton nos mostra que nossas crenças profundas vão além do consciente. Elas alteram a química do nosso corpo e a forma como vivemos nossa realidade. Isso quer dizer que, enquanto não trazemos essas crenças para a luz da consciência, estamos presos a programas invisíveis que dirigem nosso comportamento. Você já se perguntou quantas das suas decisões diárias são realmente suas e quantas são respostas automáticas herdadas do passado? Joe Dispenza revela a beleza da plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se transformar quando abrimos espaço para novas consciências. Isso significa que você não é refém dos seus padrões. Existe dentro de você uma possibilidade de mudança real, que começa no simples ato de observar e escolher. Que novo caminho sua mente poderia construir se você permitisse que ela se reinventasse? E aqui está o paradoxo. Embora a mente consciente tente controlar tudo, ela representa apenas uma pequena fração do que realmente nos governa. A maior parte da nossa vida mental acontece no inconsciente, em um vasto território que raramente visitamos. Então, a questão que Jung nos provoca a responder é profunda. Será que você é o dono dos seus pensamentos, ou são eles que possuem você? Este vídeo é um convite para essa investigação interna, para essa jornada que pode transformar a sua relação com sua mente e com você mesmo. Ao longo dessa conversa, pergunte-se: quais pensamentos têm me levado para longe da minha paz? Quais padrões insistem em se repetir, mesmo quando desejo algo diferente? E, acima de tudo, o que acontece quando escolho olhar para essas questões com compaixão, sem julgamento? A partir daqui, começamos a desvelar os mistérios do inconsciente, a iluminar as sombras e a abrir caminho para que a sua mente se torne sua aliada mais fiel. Porque dominar a mente não é aprisionar, mas libertar. E essa liberdade começa quando a consciência desperta para a vastidão que habita dentro de você. Dentro da vastidão do seu mundo interno, existe uma prisão sutil e silenciosa, a prisão das narrativas que você carrega sem perceber. São histórias internas que se apresentam como verdades absolutas, mas que, na realidade, foram construídas ao longo do tempo, muitas vezes baseadas em crenças herdadas, experiências passadas e medos antigos. Imagine uma pessoa que, diante da possibilidade de liderar, sente um bloqueio inexplicável. Talvez ela tema, sem perceber, repetir os fracassos e frustrações que testemunhou em figuras parentais, como o pai que falhou em seus próprios caminhos. Essa sombra, invisível à consciência, manipula suas decisões, guiando-a para longe do que poderia ser seu potencial real. Considere a história de uma mulher que viveu anos consumida pela ansiedade. Ela acreditava que sua mente era sua inimiga, até que percebeu que grande parte daquela ansiedade vinha de narrativas que não eram suas, histórias que ouviu de seus pais e da sociedade, que se tornaram um roteiro repetido em sua mente. Essa descoberta não a libertou instantaneamente, mas abriu a porta para uma nova compreensão.
As narrativas internas podem ser observadas, questionadas e, acima de tudo, transformadas. Carl Jung nos alerta para a força das projeções, aquelas sombras internas que assumem o controle quando não as reconhecemos. Essas sombras são como paredes que delimitam nosso espaço mental, muitas vezes construídas para proteger, mas que acabam aprisionando. Viver dentro dessa casa pintada por outros é não conhecer o verdadeiro espectro das cores que fazem parte de você. Você já parou para pensar quais histórias internas estão moldando suas escolhas hoje? Quais são as vozes que, silenciosamente, definem o que você sente que merece ou não? Que verdades você aceitou como suas, sem jamais questionar? Observar essas narrativas é um ato de coragem. É permitir que a luz da consciência penetre na escuridão do inconsciente, revelando que muitas das barreiras que você enfrenta não são imutáveis. Elas são construções mentais que podem ser desconstruídas. Como seria sua vida se você pudesse reescrever essas histórias? Se pudesse pintar as paredes da sua mente com cores que emergem da sua autenticidade? A prisão invisível não é uma sentença definitiva. É um convite para despertar. Um convite para perceber que o que você acredita ser você pode ser apenas um roteiro repetido e que há liberdade na possibilidade de reescrever esse roteiro. E então, que histórias internas você está pronto para questionar? Quais sombras quer trazer para a luz? Ao abrir espaço para essa reflexão, você começa a caminhar para além das paredes que o prendem, rumo a uma mente que serve a você, e não o contrário. Existem momentos em que parece que nossa mente age contra nós, como um piloto automático que insiste em repetir velhos trajetos, mesmo quando sabemos que nos levam para o sofrimento. Essa é a armadilha silenciosa da autossabotagem, um paradoxo onde o que desejamos mais profundamente parece sempre escapar de nossas mãos, como se uma força invisível nos impedisse de avançar. Essa dinâmica não é fruto do acaso. Neurocientificamente, sabemos que o cérebro busca segurança, e para isso libera substâncias como a dopamina e o cortisol, que reforçam padrões conhecidos, mesmo que sejam prejudiciais. Imagine tentar correr em uma direção, mas uma corda invisível, feita de medo e hábito, puxa você para trás. É assim que nosso corpo e mente trabalham juntos para manter o familiar, mesmo que ele nos faça mal. Observe o caso do executivo que mudava de emprego tentando escapar de um conflito interno não resolvido. Por mais que trocasse de cenário, o mesmo padrão emergia, revelando que a mudança externa nunca alcançaria a transformação interna. Essa é a prova de que a mente, sem uma reprogramação consciente, permanece refém dos seus próprios labirintos. E o que dizer de quem tenta se motivar repetindo frases positivas, mas sem tocar a raiz emocional? É como pintar a fachada de uma casa enquanto suas fundações permanecem frágeis. As palavras têm poder, sim, mas elas precisam ser acompanhadas por um mergulho profundo que desafie as crenças e emoções que alimentam a sabotagem. Você já se pegou repetindo um padrão que, no fundo, sabe que não serve mais? Já sentiu que suas próprias intenções se perdem em um ciclo invisível? E se a verdadeira liberdade estiver em compreender e acolher essas forças internas, em vez de tentar combatê-las com força bruta? Este paradoxo convida a uma nova postura, a de escuta atenta, que não julga, que observa com curiosidade. Porque só quando você começa a entender o mecanismo da autossabotagem é que pode, enfim, escolher novos caminhos. Passos conscientes que substituem o piloto automático pela direção da sua vontade genuína. Que cordas invisíveis ainda prendem você? E como seria sua vida se pudesse soltar esses nós, um a um, com paciência e compaixão? Essa é uma pergunta que pode transformar o modo como você se relaciona com sua mente e com suas escolhas. Muitas vezes, somos levados a acreditar que a força de vontade é a chave para superar qualquer obstáculo, como se ela fosse uma espada capaz de cortar todos os fios que nos prendem aos nossos padrões limitantes. No entanto, essa é uma visão incompleta
e muitas vezes cruel para quem luta silenciosamente contra si mesmo. Imagine remar com toda a sua força contra uma correnteza imensa, mas com o freio de mão do barco ainda puxado. O esforço parece nobre, mas o avanço é quase impossível. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças inconscientes possuem um poder muito maior do que qualquer decisão consciente que possamos tomar. São esses programas invisíveis que controlam a maior parte do que fazemos, pensamos e sentimos. A força de vontade, por si só, é um mecanismo frágil quando não há uma transformação profunda nas raízes emocionais e nos padrões mentais que sustentam nossos hábitos. Reflita por um momento. Quantas vezes você tentou mudar algo em sua vida apenas com disciplina, mas sentiu que o velho padrão sempre retornava, mais forte do que antes? A mente, quando não é reprogramada, resiste como um sistema de defesa, protegendo as crenças e histórias que conhece, mesmo que elas sejam dolorosas. Existe uma prática poderosa que convida a ir além da força de vontade, a visualização coerente. Imagine trazer para a consciência uma memória limitante, revivê-la com todos os sentidos e, desta vez, reescrever essa história, adicionando emoções de cura, força e libertação. Sentir essa nova versão no corpo, permitir que ela toque cada célula como uma nova realidade que começa a ser plantada no solo fértil da sua mente. Você já experimentou esse tipo de visualização? Ou ainda acredita que a força bruta da vontade basta para mudar sua vida? E se a verdadeira mudança começasse por acolher e transformar o que está oculto, em vez de tentar vencer uma batalha invisível? Esse é um convite para olhar a força de vontade com gentileza e sabedoria, reconhecendo que ela é apenas uma parte do processo. O verdadeiro poder está em reescrever, sentir e ancorar novas histórias que estejam alinhadas com quem você deseja ser. Afinal, remar contra a maré só se torna possível quando a correnteza muda de direção, e isso começa dentro de você. Existe um campo invisível que conecta tudo o que somos e sentimos. Um campo unificado que Gregg Braden chama de matriz da realidade. Nele, as emoções que carregamos não são apenas experiências internas. Elas reverberam no ambiente ao nosso redor, nas relações que cultivamos e nas oportunidades que atraímos. É nesse espaço sutil que a coerência emocional se torna um verdadeiro agente de transformação. Jung já nos ensinava sobre a sincronicidade, esses encontros mágicos e significativos que parecem acontecer quando nossa mente e nosso inconsciente estão alinhados com o universo. Não são meras coincidências, mas manifestações do diálogo profundo entre nosso mundo interno e o externo. Imagine suas emoções como ondas que lançam sementes no solo do cotidiano. Sementes que florescerão na forma de conexões, decisões e acontecimentos. Porém, essa influência silenciosa exige atenção. Pequenos estados emocionais aparentemente insignificantes podem alterar radicalmente a direção dos seus passos, muitas vezes de forma quase imperceptível. Um momento de dúvida, um suspiro carregado de medo, uma esperança que não ousa se manifestar, tudo isso vibra em frequências que moldam sua experiência de vida. Pergunte-se: você está verdadeiramente atraindo o que deseja? Ou está, inconscientemente, apenas refletindo o que sua mente e coração vibram neste instante? Quantas vezes você já se surpreendeu com resultados inesperados, que parecem desafiar a lógica, mas que fazem sentido quando olhamos para a coerência emocional por trás deles? Esse é o convite para se tornar mais atento às suas emoções, para cultivar estados que reflitam quem você quer ser, não apenas em palavras, mas em sentimentos profundos. Porque quando mente e coração se alinham, a realidade parece se ajustar, criando uma dança de possibilidades onde o improvável se torna natural. E se você pudesse hoje mesmo plantar sementes emocionais diferentes, que emoções gostaria de alimentar para transformar sua realidade silenciosa em um jardim fértil e abundante? Essa consciência é a chave para começar a navegar não só no mundo exterior,
mas no universo profundo que habita dentro de você. Dentro de cada um de nós existe uma região profunda, obscura e muitas vezes negada. A sombra. Jung nos lembra que não somos inteiros enquanto não acolhemos esses aspectos ocultos que evitamos sentir, negar ou rejeitar. A sombra não é nossa inimiga, mas uma guardiã silenciosa dos medos, feridas e verdades que preferimos não enfrentar. Imagine uma casa cuja pintura não é feita por você, mas pelas mãos daqueles que viveram ali antes, pintando as paredes com cores que não refletem a sua essência. Quando fugimos da sombra, damos a ela ainda mais poder. É como uma maré negra que nos puxa para o fundo do mar. Quanto mais resistimos, mais afundamos. Mas é justamente nesse fundo escuro que repousam as pérolas, os tesouros escondidos que só podem ser encontrados quando nos permitimos mergulhar no desconhecido e acolher cada fragmento nosso, mesmo os que parecem imperfeitos. Você já sentiu que determinadas escolhas ou bloqueios parecem vir de um lugar que você não compreende? Que forças internas, muitas vezes invisíveis, tomam as rédeas de sua vida? E se a liberdade que busca estivesse no abraço compassivo dessa sombra, no reconhecimento de que ela também faz parte da sua história e da sua força? Reconhecer a sombra é um ato de coragem e um convite para integrar partes fragmentadas de si mesmo. É descobrir que aquilo que parecia um inimigo, na verdade, é um aliado na construção de uma vida mais autêntica e plena. Que passos você está disposto a dar hoje para olhar para essa sombra com mais gentileza e verdade? Essa é a porta para um novo modo de viver, onde a mente deixa de ser prisioneira e se torna aliada da alma. A mente, que tantas vezes parece um campo de batalha, pode se tornar o seu mais fiel aliado, um rio que flui em harmonia, guiado pela sabedoria da coerência emocional. Esse processo começa quando aprendemos a reconhecer, com atenção plena, os padrões que nos conduzem automaticamente, sem julgamentos ou pressa. Observar é o primeiro passo para mudar. Imagine uma técnica simples, dividida em 3 etapas, capaz de reconfigurar essa relação. Primeiro, a atenção consciente que ilumina as áreas escuras do seu pensamento. Depois, a reprogramação das imagens internas, imbuídas de emoções elevadas que ancoram novas possibilidades. E, finalmente, as pequenas ações diárias que sustentam essa nova identidade emergente. Cada passo é um ato de amor e compromisso consigo mesmo. Pense na história de uma mulher que, após anos vivendo como vítima de abusos emocionais, encontrou forças para ressignificar sua narrativa. Ela não só transformou sua relação interna, mas também construiu um negócio próspero, alinhado com seus valores e propósito. Essa transformação não aconteceu do dia para a noite, mas se deu por meio de um processo delicado, consistente e profundo. A mente, quando navegada com essa consciência, deixa de ser uma correnteza que arrasta, para se tornar um rio onde se aprende a navegar. Você já sentiu essa possibilidade? Que diferença faria para você viver com mais fluidez e menos resistência interna? Esse convite para transformar a mente em aliada é também um chamado para a paciência e a gentileza consigo mesmo. O caminho pode ser desafiador, mas a recompensa é um estado onde pensamento, emoção e ação convergem numa mesma frequência, criando uma vida mais autêntica, plena e conectada com o seu verdadeiro ser. Que gestos simples você poderia dar hoje para começar essa navegação? Muitas vezes, acreditamos que dominar a mente significa exercer um controle rígido sobre nossos pensamentos, emoções e reações. Mas essa busca intensa pelo controle acaba, paradoxalmente, reforçando os padrões que desejamos superar. Jung nos alerta para o fato de que a resistência é justamente o que fortalece a sombra que queremos esquecer. Bruce Lipton nos convida a uma visão mais suave e profunda. A aceitação consciente, que abre espaço para a mudança a nível celular, permitindo que as antigas programações sejam dissolvidas com compaixão e presença. É como se a mente fosse um jardim delicado. Podar demais com pressa e rigidez
Pode impedir que as flores cresçam e se expressem em sua plenitude. Neville Goddard complementa essa perspectiva ao ensinar que imaginar a cena desejada com emoção intensa é um caminho para moldar o estado mental, não pela força, mas pela sutil arte da criação interna. Substituir o esforço por um estado de entrega criativa é transformar a relação com a mente de uma luta para uma dança. Você já experimentou essa tentação de vigiar cada pensamento, de tentar controlar até as menores reações? E se, ao invés disso, você trocasse essa vigilância exaustiva por estados criativos e construtivos? O que mudaria em sua experiência diária? Essa postura nos convida a ser jardineiros pacientes, que sabem quando regar e quando esperar, quando podar e quando deixar crescer livremente. É nesse equilíbrio delicado que a mente encontra seu florescer mais genuíno, não na força, mas na sabedoria do ritmo natural que habita dentro de cada um. Como você tem cuidado do seu jardim mental ultimamente? Chegamos a um ponto onde a mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um território de soberania. Um espaço onde o domínio não é sobre cada pensamento que passa, mas sobre o programa invisível que eles seguem. Bruce Lipton nos lembra que o verdadeiro domínio acontece quando nos tornamos conscientes dos padrões que executamos automaticamente, dando a nós mesmos a chance de reescrever essa programação. Craig Braden amplia essa visão, ao mostrar que quando a mente e o coração se alinham, acontece uma sincronia profunda com a realidade ao nosso redor. É nessa harmonia entre razão e sentimento, entre ciência e alma, que reside a verdadeira transformação. Imagine sua mente como o vento, impossível de parar, imprevisível em seus caminhos, mas possível de navegar com as velas ajustadas na direção certa. Não é sobre lutar contra o vento, mas sobre aprender a direcionar o barco da sua vida, mesmo em meio às tempestades internas. E aqui fica a pergunta final, para você carregar consigo. Não é se sua mente vai liderar sua vida, mas sim quem será o capitão desse barco. Você está pronto para assumir essa soberania silenciosa? Para olhar para dentro com coragem, compaixão e a sabedoria de quem sabe que o domínio da mente começa pelo despertar da consciência? Que essa jornada que começamos juntos seja um convite constante para que você se torne o observador amoroso das suas próprias tempestades, encontrando no silêncio interior a força para navegar com liberdade e autenticidade. Afinal, a mente é uma ferramenta poderosa. Nas suas mãos, ela pode ser a chave para a vida que você realmente deseja viver.